Oi, oi, bom sábado para todo mundo. Hoje, sábado, vamos conversar sobre o episódio 4 da série Annie with E da Netflix. Eu sou a Simone Vidal, sou psicóloga e todo sábado eu tenho esse encontro marcado com você que assistiu a série da Anne, que curtiu, mas com o objetivo de relembrar momentos dos episódios de uma forma diferente, de uma forma com um olhar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, todo o embasamento teórico que eu trago aqui ao analisar os episódios da Annie with E é sempre dentro da abordagem junguiana, que é a abordagem que é a base, né, o pilar do meu trabalho na psicologia. Então seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Vamos começar aqui devagar. Seja bem-vindo quem está aqui me assistindo pelo Facebook, quem está aqui também no Instagram. E assim, é um prazer muito grande poder falar sobre uma série que emocionou tantas pessoas. Essa série, ela tem assim um um mote, né, assim, de trazer muita emoção à tona. Então, assim, é quase todo episódio, quando a gente assiste, não tem como não se emocionar, não tem como não se conectar com o que é o sofrimento da personagem, com a dor da personagem. Então, o objetivo desses encontros é, assim, fazer essa análise não só para relembrar, mas também para trazer para nosso contexto atual muitas coisas que aconteceram nessa série da Anne e que tem tudo a ver com o que acontece hoje na nossa vida. Então, para começar, a gente precisa contextualizar o seguinte. Deixa eu só entrar aqui. Bom, vamos lá. O episódio 4, se vocês se lembram, no episódio 3 termina com a Anne sendo exposta a uma situação de muito constrangimento, de muita humilhação, quando o professor coloca ela lá na frente da turma, né, na sala de aula, de castigo. E isso traz para ela uma emoção tão forte que a reação dela foi sair correndo, voltar para casa. E ela chora muito, abraçada com Marilla, e simplesmente toma a decisão de que ela nunca mais voltaria para a escola. Os dias vão passando e Marilla, preocupada com o estado que Anne fica após essa saída de forma assim tão complicada da escola, porque ela começa a ficar num estado de profunda confusão. A Anne começa a mergulhar profundamente no mundo da imaginação, no mundo da fantasia, que eram aquelas histórias que ela fica falando da princesa Cordélia. E ela começa cada vez mais a entrar nesse mundo da imaginação, da fantasia, e Marilla e Matthew, preocupados com ela, de uma certa forma, deixam ela um pouco experienciar, né, essa dor, essa situação que ela está vivendo, sem fazer grandes intromissões. Acontece um fato que faz com que essa situação mude, que é o fato da Marilla sair, deixar uma torta assando, pedir para Anne tomar conta, e ela, naquele devaneio, naquela fantasia, não percebe que a torta pegou fogo, torrou. E Marilla chega, apaga tudo, desliga o forno e aí, muito brava, obriga a Anne a retornar para a escola. E aí, mais uma vez, essa situação de Anne ser confrontada e colocada diante de ter que enfrentar
novamente, é a mesma situação que ela enfrentou no episódio anterior, dela ter que voltar para o orfanato. O que ela faz? Ela dorme do lado de fora do orfanato, ela não consegue entrar. Da mesma maneira acontece nesse episódio, quando ela se vê diante da escola e ela não consegue entrar na escola. Então o que ela faz? Ela cria um cenário, ela faz lá um local, um ambiente escolar para ela, bota lá uns personagens que seriam seus alunos e ela leva cada dia o seu lanche e os seus livros para dar aula para esses personagens imaginários que ela fica naquele diálogo, naquela fantasia. O mais interessante é que isso foi acontecendo ao longo dos dias e só foi descoberto porque as duas meninas foram até a casa da Anne entregar os livros. E aí, o que acontece? Nesse momento, Marilla descobre que Anne está mentindo. E como ela foi pega em flagrante mentindo, ela acabou tendo que admitir. E aí entra um personagem nessa história que é muito simbólico, porque é o pastor, a figura do pastor, do padre, do reverendo, né? A pessoa que vem para resolver as questões familiares naquela época, quando uma família tinha um certo conflito, chamava e ele fazia a intervenção familiar, né? Era como se fosse um conselheiro espiritual e familiar daquela sociedade local. E diante do impasse de Anne se recusar a voltar a estudar, esse pastor pensa, bom, se ela não quer voltar a estudar, ok, ela não vai mais para a escola, ela vai se preparar, aprender os afazeres domésticos para se tornar uma boa esposa. E aí, quando ele diz isso mexe profundamente com Anne, porque ela começa a se questionar se ela quer ser uma boa esposa ou até se ela vai ser aceita como uma boa esposa. Porque lembre-se que ela tem aquela questão da autoestima e da autoimagem muito baixas. Então ela começa a pensar a respeito dessas questões. E é muito interessante porque a gente vê como que naquela sociedade as mulheres eram criadas para isso, né? Ou podiam estudar, ou a solução que tinha era casar. Não existia essa possibilidade da mulher ir para o mercado de trabalho e ser uma profissional. Isso aí, poucas mulheres eram as desbravadoras e faziam esse movimento, né? A sociedade ainda era bastante patriarcal, ainda tinha bastante aquela consciência de que a mulher saía da casa dos pais para ser mantida e provida pelo marido. E isso é muito interessante, porque isso mostra como que isso é uma questão cultural que permeia ao longo dos séculos. Ainda hoje, se você parar para pensar, você vai perceber que, embora o mundo tenha mudado, embora muitas mulheres tenham estudado, feito faculdade e ido para a vida profissional, e hoje muitas mulheres têm uma carreira, ainda hoje temos muitas mulheres, sim, que saíram da casa dos pais, se casaram, hoje são mães e ficam em casa e não trabalham. Então, assim, culturalmente, isso é uma situação que ainda existe hoje. E ok, se é uma opção da mulher, se ela assim deseja de exercer o papel de esposa, o papel de mãe, se a carreira, se a parte profissional não é uma questão, então ok. O grande problema é quando isso começa a se tornar uma questão na vida da pessoa. Mas voltando à nossa série, eu queria pontuar alguns detalhes que aconteceram que são muito importantes. No início do episódio, o que eu quero chamar a atenção é essa fuga de Anne para o mundo da fantasia, para o mundo da imaginação. Como que a gente explica isso do ponto de vista da psicologia? Muitas vezes, crianças, até essa fase da idade de Anne, é muito frequente crianças que tenham tido uma vida muito difícil, que tenham passado assim por muita situação de escassez,
muitas limitações ou muito sofrimento, até mesmo alguns maus tratos, é muito comum que a criança, ela cinde e ela adoece psiquicamente, ou seja, psicotiza, começa a desenvolver patologias, ou ela vai para esse lugar. É como se fosse um movimento do ego de se proteger, recuar para o seu interior, volta para o self na tentativa de encontrar um abrigo, até que ele possa voltar e se desenvolver. Então você perceba que nesse momento, no limiar, onde Anne estava se sentindo totalmente sem chão, totalmente perdida, diante daquela situação que ela estava vivendo, e que para ela era uma situação de muita dor, o refúgio dela, a válvula de escape dela é introverter e ir para o mundo do inconsciente, para o mundo da fantasia. A sorte que Anne teve é que Matthew e Marilla acolheram esse momento dela de dor, de sofrimento, e deixaram ela vivenciar esse momento. Por quê? Depois, essa história da Anne se passa no final dos anos 1800 e alguma coisa. Logo depois da virada do século, a partir de 1900, começa a ter muita situação de mulheres que, por conta dessa repressão, por conta de viver situações semelhantes, de muita limitação, restrição, de muita repressão à feminilidade, né, ao feminino, muitas mulheres começam a desenvolver uma neurose, que foi a histeria, que foi o grande mote de estudos na época, e que Freud se debruçou para estudar as histéricas, e foi objeto de tratamento. Ele teve várias pacientes histéricas e cuidou bastante desse tipo de patologia. E isso mostra o quanto que só bastou virada do século, e quando começou a ter mais hospitais, lugares para se confinar, pessoas que não se ajustavam socialmente, não se adequavam, mulheres que queriam se insurgir ou que queriam ter um comportamento que não era adequado, simplesmente eram colocadas nesses hospitais, nesses lugares, para serem tratadas como se doente fosse. Então, olha como que Anne consegue vivenciar essa experiência dela com o inconsciente, com a imaginação, só que acontece um outro fato nesse mesmo episódio que vai ajudar Anne a resgatar e esse ego vir novamente para o exterior, que foi a situação do incêndio na casa dos Dilys. O incêndio faz com que toda aquela sociedade local se mobilize para ajudar essa família que teve a sua casa destruída pelo incêndio. E Anne, ela chega com Marilla ao local, e quando ela observa que o fogo está se espalhando, ela vê que as portas dos quartos estão abertas. Ela pega um cobertor com água, se cobre e entra na casa e vai fechando as portas. Por quê? Porque a Anne, no orfanato, tinha lido o manual de incêndio e ela descobriu que se fechasse as portas, o fogo não teria oxigênio para se alastrar, então o incêndio seria contido com uma rapidez maior. Por conta desse fato de Anne ter tido essa proatividade, de ter entrado na casa, exposto sua vida a risco, de uma certa forma, ela é vista com um outro olhar perante aquelas pessoas ali. E acontece uma outra situação também, que uma das crianças dessa família, que tinha uma rejeição em relação a Anne, porque tinha medo das amigas não quererem mais ser amiga dela, por ser amiga de Anne, ela é obrigada a passar uma semana na casa de Matthew e de Marilla junto com Anne. E dentro desse período que ela fica lá, apesar da resistência inicial, ela vai conhecendo Anne melhor e vai fazendo uma amizade com Anne. E aí, a partir do momento que Anne consegue sair desse mundo do inconsciente e volta para o consciente, porque o gatilho que puxou ela de volta foi justamente essa intervenção dela de ajudar a resolver aquela situação do incêndio, isso atraz de volta, né, para o consciente, isso faz com que ela comece
a pensar na possibilidade de retornar à escola. E aí ela acaba decidindo retornar, volta para a escola e dessa vez ela é recebida pelas duas amigas e se sente acolhida. Então, o que a gente pode levar desse episódio são vários detalhes que são importantes, mas assim, um detalhe que é muito importante, que chama muita atenção, é essa questão da gente ter um olhar cuidadoso e de não patologizar certas situações. Às vezes a pessoa entra num processo de desgaste emocional, de sofrimento emocional, e a forma que ela encontra de se refugiar é indo para o inconsciente. E como é que isso? Anne foi para o mundo do inconsciente através das histórias das princesas, esse mundo da imaginação e da fantasia que ela vivenciava. Porque na época da Anne existia a possibilidade da leitura, né, dos livros, né, das histórias, dos contos de fadas. E hoje? Como é que hoje o nosso jovem, o adolescente, como é que hoje isso se dá? Então eu queria chamar a atenção aqui para um fato que acontece com uma frequência muito grande e que chega com bastante frequência na clínica, que é a situação do jovem que se refugia para esse mundo do inconsciente, indo através dos jogos de videogame. Hoje existe uma grande parcela de jovens que tem certas questões que precisam ser olhadas e cuidadas, mas que muitas vezes, por alguma questão, eles acabam fugindo, né? Não querem lidar muito com isso. Então, cada vez mais existem adolescentes que ficam noites a fio, interagindo, jogando pela madrugada fora, ou sozinhos ou em grupos online. Tem jogos, inclusive, hoje em dia, que você constrói um avatar e você acaba vivendo a vida do seu avatar e nesse mundo, né, nesse mundo lá do jogo, o seu avatar, ele pode trabalhar, ele pode namorar, ele pode ir para balada, ele faz várias coisas. E o avatar você pode construí-lo do jeito que você quer. Então você adota uma persona adequada do jeito que você imagina que você vai ser aceito socialmente. Então muitas famílias estão enfrentando essa situação de jovens que estão de forma compulsiva mergulhados nesse mundo do inconsciente, que é a nova forma de viver a fantasia através dos jogos de videogame. E o quanto que isso tem chegado, né, à clínica. Por quê? Porque quando esse jovem fica trancado no quarto dias e noites a fio, às vezes com dificuldade até para sair para comer, para se alimentar e interagir com a família, muitos também têm uma dificuldade grande de se relacionar externamente. Eles têm uma rede ali de amigos só no virtual, mas no presencial existe essa dificuldade do encontro, né? Do relacionamento olho no olho. E o quanto que isso, essa fuga para o inconsciente, para viver essa vida imaginária, não está, de uma certa forma, sinalizando essa dor, essa questão que pode estar acontecendo e que precisa ser olhada. Então é muito importante ter esse olhar atento de perceber se você tem uma pessoa da sua família, um filho, que vai muito para esse lado dos jogos e se refugia muito nesse lugar do inconsciente. É importante buscar realmente alguma forma de ajudar. Por quê? Porque o que a gente tem visto é que muitas vezes isso, com o passar do tempo, acaba gerando impactos não só nas relações interpessoais, como também impactos até na vida escolar e na vida profissional. Eu falei até aqui dos adolescentes porque tem a ver com a nossa personagem, com a Anne, que ela também está ali naquela fase da idade da pré-adolescência. Mas se você parar para pensar com um pouco mais de atenção,
não é só o adolescente que está vivenciando esse momento de introversão, né, de refugiar no inconsciente. A gente hoje percebe muitos jovens adultos e adultos que também vêm apresentando essas dificuldades. Dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais, dificuldades de se relacionar com uma pessoa, desde essa era dos aplicativos de relacionamento, há esse movimento, né, das pessoas que têm uma certa dificuldade, elas entram nos aplicativos para buscar alguma forma, né, de relação, e o quanto que isso é para o bem e para o mal, né, o quanto que isso está trazendo novas formas, né, de se relacionar e de interagir. O que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado é justamente com essa situação da pessoa ir para um lugar no seu inconsciente de refúgio e de ter dificuldade de lidar com as frustrações, com as dificuldades do dia a dia. Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, onde há uma situação de pandemia, onde ficamos isolados dentro de casa por muito tempo, o quanto que isso fomentou, quanto que isso aumentou o número de pessoas que estão vivenciando essas situações. Então é importante, a grande lição, o grande aprendizado que esse episódio 4 nos traz é a reflexão do quanto que em situações limites, em situações onde a gente esteja realmente em sofrimento e com uma dor profunda, o quanto que gatilhos começam a disparar. E os gatilhos podem ser introversão, ir por inconsciente e muitas vezes desenvolvendo depressão, ou gatilhos disparam de ansiedade, como ansiedade, medo pelo que vai acontecer, medo do futuro, o que vai ser, como eu vou fazer, medo do fracasso, medo da perda do emprego, medo de dificuldades financeiras, enfim. A ansiedade é disparada em relação ao futuro. A depressão é uma introversão porque a pessoa vai buscar lá dentro de si, em algum lugar onde a sua energia psíquica ficou travada. Em algum momento, num momento onde houve um trauma, uma dor, e essa dor se cristalizou e a energia estagnou. A energia estagnando fica retida no inconsciente e a pessoa mergulha de volta no inconsciente e começa a ter um dia a dia mais letárgico, mais triste, mais sombrio até, né? Muitas vezes sem ver esperança, sem ver solução para a sua dor. E aí eu quero chamar a atenção, porque tanto no caso de introversão, quando a pessoa vai para o interior, quanto na situação da ansiedade, que dispara vários gatilhos também, nessas duas polaridades, é possível a pessoa recuperar o equilíbrio. Por quê? Basta que se trabalhe essa questão do equilíbrio entre o inconsciente e o consciente, entre o interno e o externo. Quando você trabalha essas duas polaridades, você volta ao equilíbrio. E voltando ao equilíbrio, os sintomas vão diminuindo. E tem várias formas de você tratar. Tem formas como a prática de exercícios, algum tipo de conexão com o sagrado, seja através de uma meditação, a prática de uma yoga, seja através, até quem tem alguma religião, a prática de alguma religião. Ou seja, o ser humano, ele é um ser integral, ele tem que ter esses lados, essas facetas precisam ser olhadas. E quando há uma desconexão, é preciso a reunião de todas essas facetas para que a pessoa inteira ela possa conseguir prosseguir na sua vida e ter mais qualidade, e ter mais saúde emocional e física por tabela, porque o que a gente tem visto é muitos adoecimentos na parte mental, na parte psíquica, e também muito adoecimento no corpo, porque dependendo de como a pessoa lida com as situações, ela muitas vezes vai começar a produzir
doenças psicossomáticas que podem atingir algum órgão do seu sistema ou a sua psique. Então, pessoal, esse episódio de Anne serviu para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu peguei o gancho da situação da personagem que passou por uma situação de exclusão, de humilhação e dessa fuga dela para o mundo da imaginação e da fantasia, assim como peguei também o retorno dela à vida social quando ela consegue retornar à escola após o episódio do incêndio da casa dos Dilys, e a reconexão dela com aquela menina a ajuda a tomar a decisão de voltar para a escola e reassumir uma postura, vivendo, né, o aqui e agora, o quanto que a personagem fez esse movimento de introversão e de extroversão e trazer para esse olhar hoje do que está acontecendo muito próximo de nós e que a gente precisa ter esse olhar atento para cuidar e ajudar quem possa estar precisando nesse momento de um apoio, de uma força. Porque muitas vezes a pessoa que está vivenciando a questão, ela não consegue ter força suficiente de sair desse estado sozinha, como foi o caso da Anne no episódio. Anne é uma pessoa diferenciada, ela tem uma energia que, mesmo introvertendo, ela conseguiu fazer um movimento de volta para o consciente. Mas muitas pessoas não têm essa facilidade. E tudo bem, cada um é único, cada pessoa tem as suas fragilidades, tem as suas forças. O mais importante é ficar atento e perceber os sinais, os sintomas, uma mudança no comportamento e procurar ajuda o quanto antes, ok? Então, eu quero dizer que a proposta de continuar fazendo os episódios da série Anne with E vai ficar de pé. Eu vou me despedir de você agora, agradecendo a sua presença, o seu carinho de estar sempre me acompanhando e dizer que não tenha medo de buscar a ajuda que for necessária para melhorar a sua qualidade de vida. Então, gratidão a todos, bom final de semana e até o próximo sábado com o episódio número 5 da Anne with E. Beijos!